Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erly, bem-vindos ao Folhas de Chá. Estou aqui com um chazinho de morango e hoje vamos falar sobre as leituras em andamento. O que eu tô lendo nesse mês de maio. Esse é o meu segundo vídeo e já de antemão eu quero pedir desculpas porque eu acho que eu filmei errado o anterior. Ele ficou em pé, né? Então acho que agora eu acertei na câmera. O primeiro livro que eu tô lendo, na verdade, é um conto. Ele tá aqui nessa coletânea do Stephen King, Escuridão Total Sem Estrelas. É um livro lindo, que eu acho maravilhoso, todo preto ele. E o conto que eu tô lendo é o 1922. Na verdade, ele é uma novela. Bom, eu não sei se é uma novela ou se é um conto, eu fico meio perdida em relação a isso. Mas com certeza não é um romance. Esse conto ele já foi adaptado para o cinema, se eu não me engano foi a Netflix que produziu ele. Eu já tinha assistido antes de começar a ler o conto, novela, enfim, e eu gostei muito da adaptação. Então eu fiquei interessada em saber, conhecer a história original. Eu não tenho muito problema em ver a adaptação antes de conhecer a história original. Eu acho que às vezes me dá até mais vontade de assistir. Às vezes eu acho que eu fico até com mais vontade de saber, né, como é que a história foi contada originalmente depois de ter assistido a adaptação. E não foi diferente com esse conto aqui, 1922. É um conto muito interessante, muito brutal, com muito sangue. Eu acho que a adaptação foi bastante fiel ao roteiro original. Eu tô lendo agora esse conto e assim, eu tô me lembrando das cenas e realmente é algo terrível. Nesse conto a gente tem a história de uma família que foi completamente devastada. Literalmente devastada pela ganância. Aqui a gente tem uma combinação de terror, horror com drama familiar, que é um prato cheio para os admiradores desse gênero, inclusive eu. Stephen King, né, amores? Preciso falar mais alguma coisa? Eu tô mais ou menos no meio do conto e dá pra ver que os roteiristas, né, da adaptação foram bem fiéis. Eu acho que os atores que fizeram a adaptação desse livro, eles foram muito bem escolhidos para os papéis, porque realmente eu acho que eu não conseguiria imaginar outra pessoa para fazer aquela adaptação do que o ator que está fazendo, né? Ele é um ator bem conhecido, ele fez outros filmes até de outros gêneros, mas eu acho que ele está muito bem no papel. Vamos ver se as minhas impressões vão mudar de acordo com o andar da história, né? Eu não vou falar muito sobre o livro, porque eu pretendo trazer uma resenha sobre esse conto. Então eu vou trazer em algum momento do futuro as minhas impressões sobre esse conto. Eu tô bem ansiosa para falar sobre ele, porque qualquer coisa que o Stephen King faz é boa, né? O que vocês acham? Vocês já leram esse conto? Já viram a adaptação? Me conta aqui nos comentários sem spoiler, por favor. Vamos conversar mais sobre ele. Eu tô lendo também O Homem Eterno, do Chesterton. Gente, que livro difícil. Eu já li o Ortodoxia desse autor e como esse também é muito difícil, mas do que ele trata no livro é muito bom, a história é muito interessante. Eu tenho a impressão que o Chesterton é um dos homens mais inteligentes do mundo. A forma como ele conta uma história, como ele traz a percepção dele sobre um assunto é incrível. Que pensamento esse homem tinha, meu Deus. Para mim sempre é um desafio ler algo que ele escreve. Esse livro ele faz parte de uma trilogia que começa com o livro Hereges, passa pela Ortodoxia e termina aqui no Homem Eterno. O Ortodoxia eu já li. Eu ainda não li o Hereges, mas eu acho que assim, não precisava ler meio que nessa ordem. Eu sinto realmente uma grande dificuldade de entender o pensamento do Chesterton, então assim, é um livro que eu preciso me concentrar bastante para entender, para ler e entender. Mas o assunto realmente é algo que me interessa, por isso que eu não desisto. O que eu sei sobre o livro Hereges é que ele fala sobre os pensadores do século XX, principalmente os ateus. Eu acho que ele faz alguma crítica em relação a eles, porque, como eu sei, né, e alguns de vocês também devem saber, o Chesterton, ele era bem católico. O Ortodoxia é meio que uma resposta para as críticas que ele recebeu sobre o livro Hereges. Ortodoxia é um soco no estômago. Eu achei bem difícil a leitura, mas também muito prazerosa. Quando eu acabei, parei, respirei e falei, nossa, que homem. Eu acho incrível a habilidade que o Chesterton tem de contar, de falar sobre o seu ponto de vista. Ele era ateu, se converteu ao anglicanismo, nem sei se essa palavra existe. Bom, ele foi anglicano e depois se converteu ao catolicismo.
Eu acho que ele foi um dos autores que mais defendeu a religião católica. Ele foi uma inspiração pro C.S. Lewis e pro Tolkien. O cara era brabo, hein, gente? O maluco é brabo! Bom, sobre esse livro, eu acho que eu preciso estar um pouco mais madura na criação de conteúdo para falar sobre ele. Mas um dia a gente chega lá, se Deus quiser. E vocês, já leram algum livro do Chesterton? Se vocês já leram, deixem aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre ele, se vocês também acham difícil a linguagem dele. Queria muito saber a opinião de vocês também, saber se essa dificuldade é só comigo. Por último, e não menos importante, eu também tô lendo As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Gente, eu nunca tinha lido nada sobre esse autor e eu tô achando impressionante a fluidez com que eu tô lendo esse livro. A escrita dele é muito gostosa, é muito fluida. E olha isso, gente, é um tijolão, né? Eu ainda tô no comecinho, mas eu tô gostando muito dessa leitura. Mas é tão gostosa a escrita dele, tão envolvente, que nem dá vontade de parar. Já vi várias pessoas falando desse livro e só escuto elogios sobre ele. E apesar de estar no início, eu também já deixo aqui o meu elogio. O cara era sinistro. Já tem outro livro dele que tá no meu radar, que é A Leste do Éden. Eu vi uma resenha dele, da Tatiana Feltrin, e eu fiquei completamente apaixonada. Eu acho que eu já quero ler tudo que esse homem fez. E aqui tem uma menção honrosa, esse aqui é um queridinho pra mim. É uma releitura e eu tô lendo essa versão aqui, que ela é bilíngue, Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Gente, eu amo essa história, eu conheci através do filme, não sei se vocês já viram, mas passava toda hora no SBT. Vocês lembram disso? O livro completo eu li em 2023 e agora eu tô fazendo essa releitura aqui, nessa versão bilíngue, porque eu quero treinar o meu inglês. Eu acho que essa versão reduzida é muito boa pra isso. E ela é toda ilustrada, gente, olha só que coisa linda. É um livro infanto-juvenil, né, mas muito científico, eu tô amando. Eu tô lendo em inglês porque esse ano eu chego à fluência, em nome de Jesus. E aí eu quero praticar com algo que eu gosto, né? Essa história pra mim é muito querida. Se vocês souberem de mais alguma história que pode improve my English, deixe aqui nos comentários. Essa é a história clássica de 3 homens que entram no centro da Terra através de um vulcão lá na Islândia. Bem, eles não chegam ao centro da Terra, mas as coisas que eles encontram são interessantíssimas. Essa história é uma delícia, ele tem uns conceitinhos científicos que são babado. Vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra? Deixa aqui nos comentários. Bom, esse mês eu passei um pouquinho mais do meu normal, né? Geralmente eu não leio 4 livros ao mesmo tempo. Ah, na verdade eu tô lendo mais um também. Eu tô lendo Laços de Família, da Clarice Lispector, porque eu faço parte de um clube de leitura lá da minha universidade. E esse eu tô lendo pelo celular, num aplicativo que a faculdade disponibiliza também. É a minha primeira leitura da Clarice Lispector. Tô achando um pouco desafiador também, mas é bem fluida também, pra mim, a escrita dela. Como eu ia dizendo, eu passei um pouquinho do meu normal, né? Mas a gente tem que se aventurar, né, amores? Esse é um vídeo mais curtinho, que eu falo das leituras em andamento. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aqui comigo até o final. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. É o meu segundo vídeo, gente. Por favor, dá uma moral aí. Me falem também o que vocês estão achando desses vídeos, se vocês estão gostando, o que eu posso melhorar. Conto com a dica de vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Fui!